série de coisas que nós vamos dizer daqui a pouco de premiação. Mas o José Eduardo, o Savoia, tem uma informação aí de treinador do Flamengo. Você vai desvendar o mistério? Exatamente, Benjamin. Eu vou amanhã, Fernando Jubeiro chega ao Rio de Janeiro e vai ter uma reunião no Flamengo. Quem é que chega? Esse Fernando Jubeiro, ele teve 3 anos no Guarani do Paraguai, desclassificou o Corinthians do Tite na Libertadores, estava no Libertad, foi campeão lá, teve que operar a coluna, ficou parado 2 meses e aí rescindiu com o time paraguaio. Ele é formado nas categorias de base do Barcelona, tem 43 anos, o aproveitamento dele é acima de 70% como treinador nas últimas 4 e 5 temporadas. Estou passando o que me passaram Qual que é o nome do treinador? Fernando Jubeiro. O Fernando Jubeiro, então, chega amanhã ao Rio de Janeiro? Para conversar com o Noval, o Bigu. Segundo a informação que me chegou agora, ele está chegando amanhã ao Rio de Janeiro para conversar. É uma entrevista ou é uma contratação? Para conversar. Não sei se contratação vai contratar, não. O cara para uma entrevista, se o cara saber, vem, não, para saber o perfil do cara. Se o cara quer entrevistar, vai vir para cá. vai até lá. Cara, vai vir para cá. Você quer entrevistar alguém? A informação para ser checada, né? Não estou dizendo que ele é o novo técnico do Flamengo, se bem que pela experiência que a gente tem de tantos anos de estrada, Pascoal, Benja, o pessoal todo aqui, quando o treinador vem, é porque alguma coisa pré-acertada já foi. O Flamengo vai apostar de novo num treinador estrangeiro. Ele é espanhol. É espanhol. 44 foi anos. criado na fase do Barcelona. Nas canteiras do Barcelona. Aquele que com o Corinthians eliminou o Corinthians. Ele falou. Mas naquela época era o Eliminates, todo mundo eliminava. Aquele lá que o rapaz tem um amigo nosso, não vou falar nome. Teve um amigo nosso que falou que a estrada estava pavimentada, que era seta para a esquerda. Mas deixa eu te falar, será uma boa pro Flamengo esse nome aí que o Savoia está falando, Fernando Jubeiro? Puxa vida. É mais uma aposta. Mais uma o quê? Aposta. Entendi outra coisa também. Assim como você. Mas com relação aí ao Flamengo, Pascoal, eu acho que agora, se o Flamengo quiser trocar o treinador, ele é obrigado a trazer um cara que venha para fazer a diferença. Com todo respeito ao Jubeiro e sua Juba, mas não dá. Aliás, ele é completamente careca. Careca? Igual então já é falso, Pascoal. Já no próprio nome já é falso. Devia ter uma baita Juba. Jubeiro, baita Juba. Surpreende esse nome, ô Flavinho? Era pra trazer um cara cobrão, velho. Tem que trazer um cara top. Surpreende muito, embora mas uma aposta. eu tô lendo aqui o perfil dele, não o conhecia, sinceramente, juro que não conhecia. Ele chegou às semifinais da Libertadores com o Guarani do Paraguai. Depois dirigiu o Olímpia e Libertad. Eliminou o Corinthians. Tem feito a vida, que naquela época não era tão difícil. Era o Eliminates Stadium, você se lembra. Então, e agora é o quê? Sei lá. Desgraça. Agora curve-se ao Coliseu da Zona Leste. Coliseus, cara. Ao Taj Mahal do Itaquera. Eu acho que houve, se o Flamengo foi buscar esse treinador, pelo menos me parece que houve algum estudo, alguma pesquisa, não é de ouvir falar. O que é preocupante. Junte-se a isso, a pressão que o presidente às vezes está sofrendo para contratar um treinador mais experiente. Mas a Light arrebentou agora. Não, depende de quem faz o estudo. Exatamente. Claro. Mas assim, não me parece ser uma contratação de impulso, entendeu, Lai? Se aquela coisa de ir pelo mais fácil. O que era o mais fácil? Por isso que eu estou perguntando. Se pode ser uma entrevista é atrás do Cuca, era o mais fácil. Ou outros tempos, o que era mais fácil? Ir atrás do Luxemburgo. Se é não é para-raio esse daí. Não é um para-raio para dirigente. Não é para-raio nenhum para dirigente. Pode ser uma coisa boa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vai ser criticado, vai chegar sob pressão, a torcida desconfiada e tudo mais. Mas me parece fruto de algum estudo, pelo menos. Sim, agora, quero só dizer o seguinte. Nesse caso, o Flamengo terá um treinador por um período de campeonato, ele vai conhecer os jogadores atuando pelo Flamengo e vai ter um mês depois para montar as estratégias e os pedidos de contratações, né? Porque a gente tem uma intertemporada nesse ano em virtude da Copa do Mundo. Aí pode ser que ele consiga
fazer um trabalho para chegar até lá. Chegar até o fim do ano, se for o caso, né? O Savoia está tendo ressalva, a gente também fica com ressalva aqui. Na verdade, ele não está assinado, porque uma contratação você só pode dar como certa depois de assinar. É que o cara está chegando aqui. Agora, essa história que o Pascoal fala, o tempo, a gente fala muito em tempo, que treinador tem que ter tempo. Pô, o Fernando Diniz chegou outro dia no Atlético Paranaense e o time já está jogando como jogava o Audax. Mas ele ficou os primeiros meses desse ano, ele treinando apenas o time, porque o Atlético não estava jogando. Jogando o campeonato estadual, mas tudo bem. Então não é um ano. O Savoia vai checar mais aí. O Savoia vai continuar checando a informação que ele deu. Segundo o Zé Eduardo Savoia, o Fernando Jubeiro, espanhol, que dirigiu o Guarani do Paraguai, chega amanhã ao Rio de Janeiro aí para possivelmente ser o novo treinador do Flamengo, segundo o José Eduardo Savoia. Eu nem sabia que o diretor do Flamengo, o apelido dele era Bigu, o Noval. Também não sabia. Eu também não sabia, tá aqui, me passou até o telefone do cara. Não, me passou agora, não pode ligar no ar aqui. A ficha completa, liga pra ele e confirma aqui. Agora, tem uma notícia também que saiu no UOL. Pergunta a você, Cardola, é verdade essa história aqui? Que o Flamengo mudou o ônibus oficial, ampliou o staff e dobrou o gasto porque o elenco reclamava que o ônibus quicava muito, pulava muito. É verdade essa história? Tô falando sério. Tá aqui no UOL, olha. Ou é sacanagem? Eu não sei. Eu não tenho que reclamar de ônibus. Olha aqui, ó, a diretoria, tá aqui a matéria do UOL. A diretoria do Flamengo comete erros de planejamento e está pressionada pelos maus resultados do futebol. O presidente Eduardo Bandeiras atende às demandas do elenco e não deixa faltar nada para que os jogadores busquem os títulos tão sonhados. Aí, cadê? O UOL Esporte, estou lendo aqui, apurou que até o ônibus oficial do clube deixou de ser utilizado por um pedido dos jogadores, assim como o aumento de profissionais na comissão técnica e a presença de uma delegação cada vez maior em viagens. Tudo para que os atletas tenham a melhor assistência possível. É verdade essa história? Não sei, Benja. É verdade? Alguém sabe? O ideal, Benja, ontem, por exemplo, ligar para alguém do Flamengo e perguntar. Porque todo mundo sabe que ano de eleição, muitas vezes as pessoas soltam informações. Estou perguntando se é verdade. O ideal é ligar lá e perguntar. Assim como é verdade que ontem teve reunião do Conselho do Flamengo e que a chapa esquentou porque foi dito que quase 10 milhões foram distribuídos em prêmios para o time do Flamengo ano passado. Isso é verdade? Bom, isso está no balanço, né? Está no balanço do clube. Agora, a discussão deles lá no Conselho é aprovação ou não das contas. Isso é um baita problema. Eles têm que aprovar ou não. Está aprovado isso? Você aprova esse tipo de premiação? Então você tem que discutir lá no Conselho Deliberativo. Esse é um ano eleitoral no Flamengo. O Flamengo é fragmentado em termos... Tinha um grupo de oposição, um grupo de situação. Depois que esse grupo, que foi da situação, se fragmentou em 2 ou 3, né, em 2 especificamente, e mais a oposição... Nós temos aí pelo menos 3 grupos distintos brigando pela eleição no Flamengo, como é no Palmeiras também, no final do ano. Então a briga está muito clara. E aí essas coisas saem. É o ônibus que o jogador pede para melhorar. Olha hoje o Ninho do Urubu. Olha o Ninho do Urubu, o que os caras fizeram. Flavinho, dá uma olhada. Jogaram banana, time de banana, jogaram pipocas. Tudo lá na porta do CT, olha lá. Premiação de quê? Não, aí, presidente banana... Time o que é? A outra, presidente Banana. Banana, time pipoqueiro. Time pipoqueiro. Mas isso tudo foi agora de manhã no Ninho do Urubu. Essas informações com relação aí a todo esse gasto que o Flamengo teve, já com premiação e tudo mais, isso aí tem que ser apurado sim. As pessoas que compõem a oposição do clube, eu acho que a oposição o Conselho do clube, tem o direito de aprovar ou não as contas. Ela tem uma função importante não só para cornetar e querer o lugar do presidente, mas eu acho que nesse tipo de informação, se for verídica de fato, tem que começar a contestar também, repito, vamos colocar aqui na condição aqui de que pode ser verdade, tá certo? A gente está tratando a situação aqui porque está sendo noticiado em uma série de veículos. Porque parece que foi ontem na reunião de Conselho do Flamengo. Porque a gente sempre elogia aqui a administração do Bandeira de Mello. A gente fala, na parte desportiva pode não ter gerado mas se ele combinou a premiação com os jogadores, tem que pagar, Mas, Pascoal, é um absurdo. Pelo vice, ou por nem ter chegado na final, só de brincadeira. Você tem que premiar o jogador quando ele ganha uma competição. Vai além de uma expectativa. E não quando ele perde uma competição. Só de brincadeira, Pascoal. Você premiar um grupo quando ele é campeão, eu concordo.
Apesar do cara já ser muito bem remunerado, mas é praxe no futebol brasileiro você dividir o bicho com a galera quando ganha-se um título. Agora, quando você faz uma campanha tosca, você premia o cara do mesmo jeito, tá errado. E quando essas notícias são vazadas, aí passa a impressão que os jogadores que estão mandando no clube. O pessoal tá falando o elenco que tá mandando no clube. Como é que é feita a aprovação de conta em clube de futebol? Eu e o Savoia cansamos de ver essas coisas. Então. É político, senta, levanta. Se você quer ferrar o presidente, você não. Pede de vista do balanço. O pessoal está mandando aqui, olha, Pascoal, a reunião foi adiada ontem, porque estava caminhando para as contas serem reprovadas. Aí os caras estão falando, essas metas batidas são 10 milhões de prêmios. 800 mil para o Rodrigo Caetano e metas tipo chegar a quartas da Copa do Brasil e já entrando nas oitavas tinha meta para chegar na quarta da Copa do Brasil. Realmente, como eu não participo da reunião do Conselho do Flamengo, eu não sei se isso é verdade. Agora, toda a planificação de temporada tem as premiações por ordem de chegada. Gente, se for a final, se for campeão é X, se for Libertadores, tem tudo isso aí. Tudo é especificado na premiação que você passa no plano do ano. Agora, se você chamada pura assume o compromisso de, no objetivo alcançado, pagar, o clube tem que pagar, porque é o compromisso que foi assumido. Pascoal, vamos ver lá que o Giovânio está ao vivo lá no Ninho do Urubu, dando uma entrevista. Vamos ouvir o Giovânio do Flamengo. Os pontos dentro de casa incomodam um pouco o torcedor, mas a gente está vivo ainda, a gente está brigando, está lutando e a gente vai se dedicar até o último minuto para a gente conquistar essa vaga. Giovânio, ao mesmo tempo que, como você disse, não é, o Flamengo ainda perdeu a liderança do grupo da Libertadores, mas a pressão realmente está existindo em todos os momentos. De que maneira vocês estão preparados para, por exemplo, esse jogo do Maracanã contra o Emelec, com torcida, se for uma cobrança do início ao fim, ou que é o que está parecendo que pode acontecer? De que maneira vocês estão conversando entre vocês de tentar recuperar a torcida e dentro dessa pergunta também, de como evoluir, concentrar nos treinos nesse período tão difícil de cobrança, de joga casca de banana, pipoca, como a gente falou na frente. Como é que vocês conseguem evoluir taticamente, tecnicamente nesse dia a dia? Olha, o treinamento está sendo passado e bem feito. A gente está entendendo o que o Barbieri está querendo para a gente. A gente está se dedicando ao máximo. Claro que é muito pouco tempo de trabalho para poder desenvolver. É muitos jogos, muita viagem. Você acaba treinando um pouco, mas a equipe está entendendo. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguir os resultados positivos. Claro que essa situação, um pouco de pressão, não só atrapalha um pouco os meninos um pouco mais jovens, né, que estão começando agora, mas a equipe cascuda. A gente eu particularmente já passei muita situação complicada no futebol e venci. E tenho certeza que essa é mais uma fase que a gente vai poder vencer. Estamos tranquilos que a gente tem certeza que com o trabalho bem feito a gente vai vencer.